Maravilha? Vamos então. Vamos partir aqui para HNT, que foi um dos trades que nos posicionamos aí ah, nessa semana que passou. Vamos ver então aqui, vamos reconstruir essa análise técnica que nos fez posicionar aqui nesse trade. Então vou rebobinar o gráfico aqui para o momento da nossa entrada e vamos analisar aqui o que nós vimos. Então uma reconstituição. Vamos lá, vamos partir aqui para a reconstituição desse trade e vamos analisar por que nós nos posicionamos aqui. Espero que fique bem claro para vocês aí. Para vocês que têm aquela dúvida, aquele receio de encontrar ponto de entrada, de encontrar ponto de saída. Então, quanto mais a gente cresce na análise técnica, isso vai deixando de ser um problema para nós. Então, veja, gráfico mensal vindo em busca do fundo do poço aqui. Aqui tínhamos um movimento, provavelmente uma tendência de alta, um movimento único, enfim. Uma criptomoeda muito volátil. No entanto, o que chama a nossa atenção? Quero ver se vocês acertam aí nos comentários. O que chama a nossa atenção aqui nessa cripto? O que nos leva a entrar para os gráficos menores para procurar aqui uma posição, eventual posição? Tivemos aqui nesse momento agora, vemos um pico de volume aqui neste ponto, saindo de um inside bars rompido para baixo, onde tivemos também pico de volume dentro do inside bars e ao romper o inside bars para baixo, tivemos agora um pico de volume muito alto, dizendo para nós que entramos numa região de demanda, ou seja, aqui nesse ponto entrou o preço despertou uma intencionalidade compradora muito forte, então precisamos ver o que está acontecendo aqui dentro. Então é isso que vamos fazer junto aqui agora. Então vejamos o que está acontecendo aqui dentro para aqui nesse candle ter tido todo esse pico de volume, uma vez que isso aqui é meramente uma continuação de tendência de baixa vindo carregada aqui com a ajuda das EMAs. Então, o que aconteceu aqui dentro para vermos esse pico de volume? Entramos aqui agora no inside bars do gráfico diário, continuamos nele. Então, vamos no gráfico semanal, desculpa. Então, vamos aqui para o gráfico diário. Vamos entender o que está rolando aqui dentro. Então, vamos lá. Vamos descobrir por que tivemos esse pico de volume. Então, veja, pessoal, muito claramente. Atingimos aqui uma região de demanda. Então, o que aconteceu? Entrou força compradora e invertemos a tendência no gráfico diário. Então, temos um fundo no gráfico semanal. No entanto, perdemos essa tendência invertida aqui, perdemos o fundo ascendente da tendência de alta no gráfico diário, porque rompemos o topo, não tivemos continuação, não conseguimos vencer a resistência das EMAs e já voltamos perdendo o fundo anterior. E aqui agora tivemos um fundo rompido e mais uma vez, touros tentando novamente atacar as EMAs. Então, essa pode ser aqui uma clara chance de posicionarmos, de montarmos uma posição aqui em HNT, muito claramente. Por quê? Aqui tivemos um rompimento para baixo, sem continuação e logo em seguida entrou o volume novamente, porque estamos mais uma vez atacando agora a região das EMAs. Então, muito provável de isso aqui possivelmente buscar por um fundo ascendente e tentar uma inversão novamente. Agora, uma inversão aqui nessa região furaria as EMAs, o que provavelmente agregaria mais credibilidade para uma força compradora. Rompermos isso aqui, que provavelmente será usado como resistência, e aí estamos olhando para cima, porque se isso aqui for uma base lá para os gráficos maiores, teremos um largo caminho para seguir adiante. Então, muito válido procurarmos por uma posição aqui para eventualmente surfarmos essa onda. Então, aqui vamos entrando para os gráficos menores para você ver como fazemos para estabelecimento de uma análise, uma avaliação de risco-retorno. Então, veja, aqui temos aquele movimento que retornou rompendo aqui aquela região para tentarmos aí uma investida, uma nova inversão de tendência, e aqui agora eventualmente segurando numa bandeira de alta. Então aqui, perdendo essa bandeira de alta, para nós já não interessa tanto, porque se perdermos essa bandeira do diário e o preço furar as EMAs, que é um ponto ideal de retração, e aí a coisa já derivar para baixo das EMAs, aqui no gráfico de 4 horas já não vale muito mais para nós. Então queremos encontrar a nossa posição aqui dentro disso que parece uma bandeira aqui no 4 horas. Uma bandeira, pessoal, o que é uma bandeira? Tá?
Não foquem em figuras gráficas, pessoal, vocês que me ouvem. Não sejam caçadores de figura, entendam o que acontece na bandeira. A bandeira é a busca por um topo e o fundo ascendente, que é o início da correção. Nós não conseguimos iniciar uma correção mais forte, seguramos um fundo ascendente bem próximo do topo anterior, o que torna muito mais atrativo para a força compradora continuar a tendência do que para a força vendedora inverter a tendência. Então, por isso, bandeiras tendem a trazer esse viés mais provável de continuidade no preço. Então, foque na anatomia da tendência, esqueça a figura. A gente só fala o nome da figura para trazer aquela visão para a tua mente aí do que estamos falando, mas as figuras falam sobre a anatomia das tendências. Isso é o que você precisa entender para não virar um caçador de figuras. Então vamos aqui para o gráfico de 1 hora, só para você ver com mais clareza como estabelecemos aqui a nossa posição de risco-retorno. Então veja aqui no 1 hora, já temos aqui um topo descendente, o que garante um topo da bandeira, e aqui um fundo rompido já chegando na região das emas, um fundo rompido aparentemente sem continuação, o que já vai trazer fragilidade para esse movimento corretivo do 4 horas, porque agora temos um topo aqui no 4 horas, e esse movimento corretivo do 4 horas, que é uma nova tendência de baixa no 1 hora, que eventualmente sem continuação, e já segurando na retração das emas, eventualmente vai classificar isso aqui como uma bandeira de baixa no 4 horas e teremos continuidade para aí seguirmos todo aquele contexto macro que vimos anteriormente. Então, muito excelente esse ponto aqui para formação de um trade, para estruturar aqui uma posição de entrada com stop muito favorável em qualquer região aqui abaixo, porque logo acima teremos um largo caminho para caminharmos pela frente. Então, estamos posicionados aqui nesse trade em HNT.